Boa noite, senhores de comando, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui na aula 11, a gente vai falar ainda aqui sobre tipos de partida e hoje com o comando de uma chave de partida com um autotransformador. Vamos lá? Bom, comando de uma chave de partida com um autotransformador, tá? Ou também conhecido como chave compensadora. A partida compensadora, pessoal, ela consiste em alimentar as bobinas do motor com uma tensão reduzida na partida. Tudo isso para quê? Para evitar a corrente na hora de partida, para que evitar que ela seja muito alta. A redução da tensão é feita a partir da ligação de um autotransformador em série com as bobinas. Então esse transformador ele tem ali várias tensões de saída e com o comando, né, de contatores a gente determina que o motor receba, né, uma determinada tensão da saída ali dos transformadores, perfeito? Após realizada a partida, as bobinas do motor recebem a tensão nominal. Então depois que partiu, o motor já perdeu ali, já pegou, teve a inércia, né? Então ali já é aplicado, né, através do comando de contatores e temporizadores, a tensão nominal que é preciso para o motor trabalhar. Lembra da parte de estrela triângulo? Então é bem parecida, porém, né, com autotransformador. Caso a partida direta não seja possível, quer por imposição da concessionária, quer por exigência da própria instalação, pode-se usar sistemas de partida indireta, como tensão reduzida, para reduzir a corrente de partida, né, que é aquela corrente de pico. A representação do esquema unifilar, que a gente vai ver, ele indica que os componentes básicos de uma chave compensadora, que se caracteriza, né, por um transformador, geralmente a gente chama de autotransformador, com uma série de derivações de saídas, correspondente a diferentes valores de tensão reduzida. Então é essa tensão que a gente faz com que os contatores apliquem no motor. Apenas 3 terminais do motor são ligados à chave, interligando-se os outros conforme o esquema de ligação para a tensão indicada. Como que é o funcionamento? No diagrama que a gente vai estar vendo de potência, a gente vai ver que as 3 fases RST são ligadas, ou seja, são protegidas por um fusível, pode ser um disjuntor, por fase, F1, F2, F3, sendo então ligadas ao contator K1, que está diretamente acoplado ao relé, que interliga os cabos até o motor e ao contator K3. E o K2, que interliga os cabos até o autotransformador. Ele que faz a ligação ali para pegar a tensão que a gente deseja para aplicar no motor, que no caso uma tensão menor na hora da partida. No diagrama de comando, há uma alimentação fase-fase que a gente chama. E a energia vem através dessas fases, que são protegidas pelos fusíveis, por fase, no caso F4 e F5. Logo no outro slide, né, ou seja, logo abaixo, está representado, né, o contato 9596, que é de um relé térmico, ou seja, um relé de proteção, que interrompe o circuito no caso de uma falha, de uma sobrecarga. Ao pressionarmos o botão de impulso S1, ou seja, a botoeira, a bobina do contator K3 é energizada. Então o K3 funciona ali por primeiro. Em sequência, energiza a bobina do K2. Dessa forma, o motor parte com uma parcela de tensão nominal, geralmente 65% a 80% da tensão. Então, ou seja, eu vou estar
se for 220, eu vou estar utilizando ali 65% a 80% ou 80%, né, vamos dizer assim, daquela tensão de 220 para partir. Após a contagem do tempo, através do temporizador T1, por exemplo, os contadores K3 e K2 são desenergizados. E entra quem? O contador K1. O contador K1 ele realiza a alimentação do motor com a tensão nominal, ou seja, a tensão que está entrando lá de rede é a mesma que vai estar saindo, ou seja, se for 220, vai estar saindo 220, ligando diretamente ao nosso motor. Tá? Ou seja, estaremos com 100% da nossa tensão, com a tensão nominal de funcionamento. Esse é o nosso esqueminha. Tá? O nosso esqueminha, reparem aqui, ó, tem uma alimentação de 220, esse 1 e 2 aqui é para dizer que ele vai estar pegando também da alimentação do circuito 1 e 2. Aqui a gente tem o Q1, que, né, é um contato auxiliar, um contato para proteger, né, essa fase. Tem uma botoeira S0, por exemplo, para desligar o circuito, um S1 aqui para desligar também o circuito. No caso, isso aqui é uma geral, né, vamos dizer assim. E a nossa S1 aqui é para desligar manualmente. Nosso S2 para fazer o acionamento do circuito. O K3 para manter o K3 acionado diretamente, né? Quando eu pressiono aqui S2, o que vai acontecer? Diretamente eu aciono aqui o meu K3, consequentemente eu fecho esse selo, eu fecho também esse contato, alimento junto com ele o K2 e o selo de K2 acontece. Perfeito? Então entra primeiramente K3 e K2. Depois a gente vai ver no esquema de potência o que acontece, né? Então o K2 e o K3 aqui nesse caso são os circuitos que vai fazer o quê? São os circuitos, tá? Que vai, desculpa, são os contadores que vai fazer o fechamento ali do transformador para mandar a menor tensão, né? Aquela tensão de 60 ou 80% do transformador, da tensão nominal, né? Perfeito? E aqui também reparem que aqui ele também faz o quê? Ele aciona um temporizador junto. Esse temporizador começa a contar o tempo. Quando der o tempo aqui desse temporizador, tá? Consequentemente, o que vai acontecer? Eu vou estar desligando aqui o meu K3, perfeito? Eu desligando o meu K3 aqui, esse meu contato que está fechado passa a abrir, esse contato que está fechado estaria aberto, passa a ser fechado, certo? Dando um pulso, acionando o meu K1 e o K1 fica selado, fica funcionando só o K1 nesse circuito. O K1 ele é responsável por quê? Para quê? Ele é responsável de mandar tensão nominal para o nosso circuito, mantendo assim o nosso motor funcionando com a tensão nominal após ele ter startado e evitado uma corrente muito alta de pico. Perfeito? Então esse é o nosso diagrama de comando. O nosso diagrama de potência, né? Tem aqui as três fases. Lembra o 1 e 2 que eu falei? Ó, esse disjuntor que alimenta eles. Pode ser os fusíveis também. E aqui eu já tenho o meu Q1, que é uma proteção aqui, né? Contra a sobrecarga e um disjuntor ao mesmo tempo. Aqui eu tenho o meu K1. Reparem, os três fios aqui das fases, ó, pegando a alimentação direta 220, ele alimenta o motor, certo? Diretamente. Só que ele não entra a princípio, né? Quem entra a princípio que a gente comentou? O K2 e o K3. Então, nesse caso aqui, ó, o meu K3 está pegando o fechamento em 80% da tensão. Ou seja, então 80% de 220, tá? E o meu K2 está ajudando a fazer esse fechamento. Então, o que acontece? Quando entre a K2 e K3, eu estou mandando 80%, ó, por essas linhas, tá? Eu estou mandando 80% da tensão de 220 para essas linhas para o meu motor, perfeito? E aí ele começa a funcionar, né, de forma com tensão reduzida, ou seja, com menos torque também.
Só que aí ele já venceu a inércia, já pegou o embalo, sai fora o meu K2 e K3 e entra o meu K1 com a tensão direta. Com isso, a minha curva de corrente fica mais suave. É dessa forma que funciona o nosso diagrama, o nosso circuito de chave compensadora ou partida, né, através de autotransformador. Quais são as vantagens, pessoal? Na comutação do tape de partida para a tensão de rede, o motor não é ligado e o segundo pico é bem reduzido. Para que o motor possa partir satisfatoriamente, é possível variar de 65, 80 até 90 da tensão da rede. O valor da tensão de rede pode ser igual ao valor do fechamento estrela ou triângulo do motor. O motor necessita somente de 3 terminais acessíveis. E as desvantagens que a gente tem nesse circuito? A limitação de manobras, custo mais elevado em função do autotransformador, maior espaço ocupado no painel devido ao autotransformador. E, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês sobre a partida do autotransformador. Perfeito? Boa noite a todos e até a próxima.